Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes, porque aí não precisa prestar declaração, não precisa apurar se houve indício de crime, até porque o Dias Toffoli vai dizer que não há indício de crime nenhum em absolutamente nada, inclusive na contratação por 129 milhões da esposa do juiz que está tratando do seu caso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, que esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E, de fato, a gente não pode esquecer nunca do dia 8 de janeiro, porque o golpe plantado pelo regime naquele dia contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil ainda causa efeitos muito reais no nosso país. Ontem eu trouxe aqui a informação, no programa aí circulou, de que o Conselho Federal de Medicina havia aberto uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, abre aspas, inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao presidente Jair Bolsonaro, que passou quase 2 dias tendo os seus cuidados médicos negligenciados e sendo torturado através da omissão do violador internacional de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E aqui eu registro novamente os meus parabéns ao Conselho Federal de Medicina, porque nós cobramos sempre o posicionamento de instituições como o CFM e a OAB, e nesse caso eles decidiram não se omitir. Só que o grau de consolidação do regime no Brasil é tão avançado que algumas horas depois do anúncio feito pelo CFM, o próprio imperador do Xandaquistão, o pseudo-juiz corrupto, determinou a nulidade da sindicância e proibiu que qualquer procedimento similar fosse instaurado sobre o assunto. Ou seja, você age com negligência aos cuidados médicos de um idoso que se acidentou, nega a ida dele ao hospital para fazer exames e só libera a ida no dia seguinte. E aí, quando alguém diz que vai apurar o que aconteceu, você impede que isso seja feito. Agora, então, para todos os efeitos, o Alexandre assume mais um cargo. Não basta o cargo de presidente da República, de presidente do Congresso Nacional, de dono do Supremo Tribunal Federal, ele agora, e de perito, de procurador-geral da República, ele também é agora o presidente do Conselho Federal de Medicina. E as mesmas pessoas que aplaudiram a sua ditadura e acúmulo de poder, agora se fingem de assustadas. Aliás, ele não somente, se fosse só isso, estava barato, mas ele não somente determinou a nulidade da sindicância, como também decidiu que o presidente do CFM deve prestar depoimento à Polícia Federal para explicar a conduta que ele classifica como ilegal do CFM. Apurar possível prática de crime. É claro que há uma coação aqui. O cara mandou o sujeito ir à Polícia Federal e explicar por que ele fez o papel dele e não deixou que uma negligência médica passe batida. Eu não sei se o Xi Jinping pensaria num negócio desses. Ah, meu Deus, o Brasil não pode virar a Venezuela. Lembram disso? Hoje em dia a gente torce para que o Brasil vire a Venezuela. A gente vai falar sobre Venezuela hoje ainda. Mas é claro que o que está acontecendo é uma campanha de coação a quem ousou se levantar contra o absurdo. E eu digo isso porque eu acho muito engraçado. Eu tenho mais do que 6 anos de idade, então eu me lembro daqueles anos longínquos de 2020, quando durante a pandemia, quem contrariasse os conselhos de medicina, a ciência, era criminoso. Hoje, alguns anos depois, acabou o negócio do acredite na ciência, confie na ciência. Hoje, Alexandre de Moraes é a ciência. E alguns anos depois, a ordem do sistema é pau no C do CFM. Esse é o tratamento e o estilo de vida de quem não é amigo do Alexandre. Entendam, o sistema existe para destruir quem vai contra ele, quem questiona ele, quem questiona as suas ilegalidades. E eles fazem isso justamente para garantir que eles possam bater a sua carteira com os amiguinhos deles. Ora, você tem 2 portas.
Ou o CFM é dócil ao Alexandre de Moraes, ou ele vai contra o Alexandre de Moraes. Se ele vai contra o Alexandre de Moraes, ele recebe anulação dos seus atos, o presidente do CFM chamado com risco de ser preso, chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, etc, etc. O que eu recomendaria neste momento ao presidente do CFM? Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes, porque aí não precisa prestar declaração, não precisa apurar se houve indício de crime, até porque o Dias Toffoli vai dizer que não há indício de crime nenhum em absolutamente nada, inclusive na contratação por 129 milhões da esposa do juiz que está tratando do seu caso. Nada disso é crime. Pelo contrário, se você contratar a Viviane, você vai ter um estilo de vida nababesco. E eu digo isso, nababesco, de viver como um nababo, meio que literalmente. Porque vejam essa reportagem da Andresa Matais. Pai de Forcaro negocia mansão de 180 milhões de reais em Orlando. Ora, o que são 229 milhões de reais de propina para Viviane Bastos de Moraes se você está pagando 180 milhões de reais em uma casa aqui em Orlando? E vejam, foi colocado à venda, eu estou em dúvida aqui se eu vou comprar, estou avaliando aqui as possibilidades. Vejam que pequeno sobrado, que casinha mais ou menos, que gente modesta, né? O estilo de vida de quem é amigo do rei, de quem o filho é protegido pelo Supremo Tribunal de Contas da União, faz contrato de 129 milhões de reais com a mulher do Alexandre, aí é fácil o pai ter casa de 180 milhões de reais em Orlando. Que beleza, essa casinha, eu achei... Olha, eu particularmente não gosto desse estilo de casa. Acho coisa de novo rico, acho coisa de new money, cafonérrimo. Mas, cada um com seu cada um. Será que chamar o Daniel Vorcaro para explicar na Polícia Federal fraude ao Banco Master vai acontecer, igual aconteceu com o presidente do CFM? Ora, jamais. Chamar ministro do TCU para explicar por que eles estão agindo com agência de publicidade para destruir a reputação do Banco Central, atacar as instituições como o Banco Central, como tratamos no programa de hoje? Não, isso não. Tem que chamar o presidente do CFM para explicar por que ele não quis fazer vista grossa a essa conduta completamente ilegal, imoral e antiética. Essas pessoas não são só doentes. Não são só doentes. Elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Claro, há um grau de psicopatia que se alastra. E eu digo que esse grau de psicopatia se alastra, pessoas... Por que eu falo psicopata? Psicopata que não é um adjetivo, não é um xingamento. É um diagnóstico clínico. São pessoas que perderam a capacidade empática. Eu digo isso e eu trago comprovações. Ontem eu trouxe o caso da Dani Lima, assessora de imprensa do Alexandre de Moraes. Hoje eu posso trazer, por exemplo, o caso de outro doente mental, que é o Guilherme Amado, jornalista Guilherme Amado. Eu sou blogueiro, influenciador, sei lá o que mais. Mas o Guilherme Amado, que tem um blog, não é blogueiro, é jornalista, e ele publica no seu site mais uma dessas comprovações de que essas pessoas têm probleminha na cabeça. Vejam essa manchete. Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro. E claro que é só um doente mental, como o Guilherme Mamado, que pode achar que um laudo que diga que o presidente Bolsonaro não está com sequelas graves, pelo menos, graças a Deus, desta vez, por conta do acidente, alguém considerar isso um banho de água fria nos bolsonaristas. Como se os bolsonaristas, vocês dizem que eu sou bolsonarista, então vou vestir a carapuça, como se nós, bolsonaristas, achássemos ruim que o presidente tá bem, que não tá mal. Como se o bom pra gente fosse o presidente estar o mais ferrado possível. E sabe por que esse cara fala um troço desse? Porque é assim que a mente dele funciona. Nada tem um caráter humano. É tudo absolutamente o que é conveniente ou não para uma narrativa. Não tem pessoa. Então o sujeito é incapaz de enxergar a dimensão humana de um senhor que tomou um tombo
preso por algo que não cometeu, cheio de comorbidades, como diz lá o CFM, que tomou um tom, bateu a cabeça e se machucou. Pô, uma pessoa normal olha e fala, puta, graças a Deus, o presidente Bolsonaro tá razoavelmente bem. Nem tá tão bem assim. Se você for ver o vídeo da Michelle, eu não vou ter tempo de passar aqui hoje, vocês vão ver a Michelle dizendo que o Bolsonaro tá hipermedicado, que convive com dor, que já pensou até em tirar a própria vida por 3 vezes, que tá confuso, tá com dificuldade de falar, e eu venho alertando vocês disso há muito tempo. Nem tá tão bem assim. Mas uma pessoa normal olha e fala assim, puta, graças a Deus, dependendo do cara, graças a Deus ele bateu a cabeça, mas tá bem. Quando o Lula bateu a cabeça, não sei se vocês lembram, o Lula bateu a cabeça no ano passado. Eu acho que as pessoas sadias da direita, ninguém ficou, meu Deus, tomara que, pô, que pena, o Lula bateu a cabeça. Tem pessoas doentes na direita também. Mas a ponto de você ter jornalistas em veículos mainstream fazendo o que fazem Dani Lima e Guilherme Mamado, não dá. É gente doente. Primeiro o Alexandre com a negligência, com a tortura, depois a Dani Lima fazendo piada, agora é outro doente, que é o Guilherme Mamado. Então, o valor que você tem enquanto ser humano para essas pessoas é zero ou menos do que isso. Por isso que elas ficam tão entusiasmadas quando você perde seus direitos, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de expressão, e até mesmo a tua vida. É gente doente mesmo. E é por isso que você precisa se livrar dessa gente. E o caminho para você se livrar dessa gente, bom, eu estou brigando aqui, hoje, dia de Washington, dia de trabalho, não vou fazer promessas além de trabalhar duro. Mas a promessa que eu faço é trabalhar duro e continuar fazendo jornalismo sério, de opinião, sendo honesto contigo, com o meu espectador, que é quem garante que eu possa continuar fazendo minha profissão. Como é que você garante que eu possa seguir minha profissão? Sendo meu apoiador. Não adianta esse papo de me encontrar e falar, Paulo Figueiredo, que legal que você está fazendo pelo Brasil, obrigado, que legal o seu trabalho, sou fã, não sei o quê. Muito bacana. Você é meu apoiador. E se você não é, não tem problema. Que tal passar a ser? Você pode fazer isso com a quantia de pouco mais de $5 por mês, menos de R$30 por mês, entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Pouco mais e você recebe uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo todos os dias no seu e-mail, acesso a todos os artigos internacionais traduzidos no nosso site, é muita coisa. Se você tiver uma condição melhor, graças a Deus o Brasil tem empresários tão bem-sucedidos, e Deus abençoe vocês, você pode se tornar meu patrono Gold. Patrono Gold, a quantia é maior, são $499 por ano ou $49 por mês, mas você também ganha uma série de outros benefícios. Você tem reunião comigo mensal, você tem nosso grupo de WhatsApp fechado para patronos, no qual eu estou lá presente, participo, você tem acesso direto ao meu e-mail, você manda perguntas para as nossas entrevistas, você pode participar tem desconto nos meus cursos, é muita coisa que você ganha. Então, mas acima de tudo, o Patrono Gold é aquele que se junta a outras pessoas que pensam como ele e que estão num nível de sucesso mesmo, profissional, de vida e tal, maior. Então, a gente que contribui não só financeiramente, mas como intelectualmente. Então, os dois. E quem não pode, apoio normal faz diferença. Não pensa que o seu apoio, não espera os outros apoiarem. O seu apoio, a gente está com dezenas de milhares de pessoas nos assistindo e nós não temos elas como apoiadores. Então, talvez você não esteja fazendo a sua parte. Eu peço que faça. E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você
quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.